ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuramos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Multipliquemos as assembleias cristãs, quais as desta noite, em que elevamos o coração ao altar da fé renovadora. Em torno de nossas atividades religiosas, temos a paisagem de há quase 2000 anos. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações, asfixiando dificuldades. Pensam sobre os interesses coletivos em toda a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Este é o plano a que os nossos discípulos são chamados. O momento, por isso mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não prevalece apenas a plataforma doutrinária. É imprescindível renovar o coração, convertendo-o em vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Espiritismo, a condição de mera fenomenologia, é simples indagação. Indispensável é reconhecer, entretanto, que as respostas do céu, as perquirições da terra nunca faltarão. A grandeza divina absorve a pequenez humana em todos os ângulos de nossa jornada evolutiva. Edificar um castelo teórico ou dogmático, onde a mente repousa à distância da luta, constitui apenas fuga aos problemas, evasão delituosa de quem recebeu do alto os dons sublimes do conhecimento para que a glória do Senhor se comunique a todos os homens. Esta razão que nos compete é o chamado novo, o chamamento novo. A morte do corpo não nos desvenda os gozos do paraíso, nem nos arrebata aos tormentos do inferno. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor, quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. A sepultura não é milagroso acesso às zonas da luz integral ou da sombra coletiva. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria a se traduzirem por mistérios mais altos. Transformemo-nos, pois, meus amigos, naquelas cartas vivas do Mestre, dos Mestres, a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais fascinantes oráculos são igualmente aquele sino que tange, sem consultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Não valem divergências da interpretação nos setores da fé. Estamos distante da época em que os filhos da terra se dirigirão ao Pai com idêntica linguagem, porquanto para isso seria imprescindível a sintonia absoluta entre nós outros e o celeste embaixador das boas novas da salvação. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos. O amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa. O mundo atormentado atravessa angustioso período de aferição. Irmanemo-nos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Abracemo-nos na obra redentora do bem,
já que não é possível, por enquanto, derrubar as fronteiras que separam os templos veneráveis uns dos outros. Nossa época é de ascensão do homem à estratosfera, de intercâmbio facial das nações e de avanço da medicina em todas as frentes. Contudo, é também de lágrimas, reajustamento e destruição. Entrelacemos as mãos no testemunho da luz e da paz que nos felicitam. Lembremos-nos de que somos os herdeiros diretos da confiança e do amor daqueles que tombaram nos circos do martírio por 300 anos consecutivos. Espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para a transposição da atividade mental, sem maior eficiência da construção do porvir humano. Trabalharemos, entretanto, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência terrestre não nos constitua patrimônio indesejável e inútil, e para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as divinas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Reformador, setembro de 1948, uma mensagem do nosso querido Emmanuel. Boa noite a todos. Boa noite, seu Vandi. Boa noite, Sheila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pamela, Cíntia, Lilian. Que bom ter Boa noite. Depois, se tiverem a oportunidade, dê uma olhada no áudio que eu vou na gravação. Eu posso mandar essa mensagem depois para vocês, o texto também. Uma mensagem muito edificante, seu Vandi, em que ele relata os momentos atuais da transformação, da transição planetária, e eu achei muito interessante, peculiar o momento, quando ele fala aqui, indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na esfera científica e filosófica. Que é o que nós fazemos, né? Certeza. Então, pessoal, quem gostaria de fazer a nossa oração? Para que a gente pudesse dar início. Só uma pessoa, só levante uma mão, só uma pessoa, não preciso mais de uma. A Tati já fez duas, aí a Lilian vai fazer, que maravilha. Tá, eu só tenho que mudar. Tá todo mundo me ouvindo? Estamos sim. Tá, porque tá bem baixinho para mim, mas deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Tá. Então vamos fechando os olhos, nos esquecendo dos nossos problemas do nosso dia a dia, nos concentrando nesse ambiente, nos conectando com o nosso anjo protetor, que está sempre do nosso lado, agradecendo pela inspiração, pela oportunidade que temos desse estudo. Vamos nos conectando com os nossos mentores dos hospitais espirituais e da ajuda dos hospitais do Brasil também, quanto ao nosso trabalho, da ajuda do seu Vandir. E assim, nos preparando com muita alegria para a aula da nossa noite e o estudo. Amém. Belos óculos, Sheila. Obrigada. Pessoal, hoje eu não tive condições de fazer o meu estudo. Eu vou ficar mais como observador, coordenando apenas as perguntas, apenas só no background, tá bom? Vou aprender com vocês. Tá bom. Eu não estava aqui antes no comecinho, então acho que a Tati já entrou desde o começo.
Se vocês puderem tocar, Tati, quem faz as primeiras perguntas aí, por favor. Você está em mute, Tati. Tá mudo, Tati. Eu acabei não digitando minhas perguntas, eu esqueci. Bom, vamos por ordem, né? A Lilian acho que digitou ali. A Lília. Eu posso começar com uma que eu acho que é do início, a outra foi mais no fim da aula, daí deixamos para depois? Melhor, né? Tá, então a minha pergunta foi mais baseada no início, quando ela explica assim, quando as pessoas vão para esse grupo, né, para o sexo em grupo, quando esse pensamento acontece de cada um, ela explica que tem uma nuvem escura, né, que começa a se formar no ambiente e que os espíritos trevosos, eles só baixam, descem, quando essa nuvem já está em todo o local e em todos os perispíritos das pessoas presentes. A minha pergunta é, essa nuvem escura, então, ela é criada com o ectoplasma de todos os participantes, não é criada pelos espíritos trevosos, é uma coisa que é criada pelos participantes? E a outra perguntinha também é só que eu achei engraçado que foi falado descem, que eles descem. Na minha opinião, eles iam estar embaixo, né? E subir, mas eu queria entender um pouco mais. A questão ectoplasmática, magnética, são ações nossas que atraem os espíritos. Então, isso quer dizer, se o meu lar tem um equilíbrio, nenhum espírito inferior vai invadir. Porque as energias positivas formam um campo de proteção dentro daquele lar. Mas quando ela trata de sexo em grupo, isso quer dizer que essas energias, elas são de ordem inferiores, dos participantes que ali estão, que não têm amor nem a si mesmo, né? Então, e também são relações totalmente perturbadoras. Quando essa aglomeração energética começa a se formar, aí forma uma força de atração negativa. Essa força de atração negativa, esses espíritos podem estar na proximidade, como pode também estar em região inferior. Quando está em região inferior, eles descem e ali eles contaminam ainda mais aquele ambiente. Quando estão na proximidade, eles são atraídos daquele local. E na medida que eles são atraídos, a gente pode ter ali, no mínimo, de 300 a 50 entidades só no ambiente, entendeu? Para a gente entender que os espíritos não ocupam espaço, mas, no entanto, nós fazemos com que esse espaço seja ocupado por causa dos nossos pensamentos e atos. Sim. Seu Vandir, quando na verdade, eu não sei, eu vou falar uma coisa que eu li, é mais para confirmar. Que a Lilian comentou isso de descer ou de subir. Uma vez eu fazendo um estudo de que o umbral, ele quase que se mistura com a vibração da Terra por conta dos nossos pensamentos, né? Então, talvez por isso essa questão de descer, quando se menciona isso, né, seu Vandir? O livro Sexo Além da Morte, esse livro é muito bom. Há uns 25 anos que eu li, né, esse livro. Faz pouco tempo. O livro Sexo Além da Morte, ele explica as perturbações sexuais dessas entidades no mundo espiritual, entendeu? E eles mostram as doenças que existem nesses locais, as deformações genitais que existem nesses locais, e é lamentável que o ser humano ainda compartilhe com esse tipo de atitude. Quando a gente vai falar em atmosfera fluídica sexual, é muito complicado porque o carnaval aqui no Brasil é uma das festas que mais atrai entidades da região do umbral. Se você imagine 1 milhão de pessoas num bloco de carnaval, os espíritos calculam que tem 5 milhões de entidades. Então, essas 5 milhões de entidades, nenhuma tem condição evolutiva. E como é que o seu anjo de guarda, meu anjo de guarda, vai dar assistência a você? Onde a atmosfera foi apropriada para 5 milhões de entidades que estavam com várias enfermidades, né, no vale da sexualidade. Essas enfermidades foram atraídas para a Terra
E após o Carnaval do Brasil, a gente percebe que conjuntivite, que é inflamação nos olhos, a gente observa que sempre há muitas epidemias relacionadas a isso. Por quê? A condição vibratória e as doenças que esses espíritos trazem do mundo espiritual. Tá. E só para esse livro que o senhor falou, o senhor sabe de cabeça o autor? Para a gente poder procurar? Não sei. Agora, esse livro, provavelmente, o escritor é de 25 anos atrás, então é mais antigo. Tá, Sexo Além da Morte. tá. Obrigada, seu Vandir. E aí teve uma pergunta também da Lilian a respeito da descer versus subir. Eu não sei se o senhor chegou a responder, não é? Respondi. Respondeu? Respondi. Então vamos seguir. Quem mais tem mais perguntas sobre o comecinho ali? Tem mais alguém nessa área? É sobre a atmosfera fluídica, né? Então aí, a minha primeira pergunta sobre a atmosfera fluídica do ambiente, como fica as crianças que convivem nesse ambiente? Se for uma casa. A criança? Que convive nesse ambiente. Geralmente, a gente observa que as crianças, elas pegam muito. E tem outro problema muito sério também, no caso das crianças psicológicas com 7 anos de idade. Que vivem naquele lá. Associadas, entendeu? A prostituição, porque o e a só com as Travou. Só para mim está travando ou para todo mundo está travando? Não, tá travando, Tati. Estava cortando. Seu Vandir, o senhor está por aí? Eu cortei o seu vídeo. Estamos ouvindo, mas está cortando. Está cortando. Talvez ele tenha que sair e conectar de novo. Quem sabe se a gente cortar o nosso vídeo para ver se a conexão fica, porque fica só o áudio, né? Uhum. Ok. Como que faz para desligar? No cantinho esquerdo aparece um microfone e um vídeo. Start Video, acho que é escrito. Só clicar em cima que ele desliga do Start Video. Isso. Tá. Seu Vandir, está conseguindo nos ouvir? Deu. Tá. Obrigada. Ok. Tá. Pronto. Agora acho que melhorou. O senhor poderia repetir a resposta, seu Vandir? Cortou. Ainda não estamos ouvindo. Né? Só para dizer para todo mundo, eu coloquei no Google esse livro, Sexo Além da Morte, e daí eu vou mandar no WhatsApp. Legal, Lilian. Legal. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Lilian. Obrigada, Lilian. Está conosco, seu Vandir? Tá. Deve estar tentando reiniciar lá. Uhum. Mas, não mais tardar, muito bem-vinda, Cíntia. Retorno ao nosso grupo. Feliz de vê-la por aqui. Obrigada. Eu que também estou feliz até. Sim, seu Vandir, estamos. Eu estou. Estamos. Não está me vendo, né? Só tá todo mundo só ouvindo, seu Vandir. Mas nós tiramos o vídeo de todo mundo para ficar a conexão mais rápida. O problema da minha internet é aqui que está chovendo. Tá. Pronto, mais um motivo para mantermos a internet, os vídeos desligados. Fica mais fácil. Vamos lá.
A resposta, seu Vandir, o senhor estava cortando. O senhor poderia repetir? Só um minutinho. Ok. Pronto, ok. A resposta sobre... A minha pergunta. Tati. Como ficam as crianças que convivem nesse ambiente que acontece? O plexo genético das crianças são altamente sensíveis, entendeu? Então, a espiritualidade também até orienta que criança não durma no meio do casal, tá entendendo? Porque aquele recinto ali existe justamente a prática sexual desse casal. E essas energias, claro, né? Elas são favoráveis ao casal que está naquele quarto, mas não a criança, né? E geralmente se tem o costume de colocar a criança para dormir com o pai, dormir com a mãe. E em alguns casos que a gente pesquisou aqui, essas crianças elas pegaram infecção urinária, entendeu? E infecção ginecológica, por causa da aglomeração dessas energias nesse local. Uhum. Sim. Obrigada, Vandir. Só completando essa pergunta, de toda forma, os anjos guardiões, durante esse processo desses atos, os anjos guardiões das crianças não conseguem manter uma proteção naquele local, não é? A questão que os espíritas não estudaram foi justamente as questões fluídicas. Nós passamos a vida inteira estudando os espíritos, mas nós não estudamos qualidade fluídica. E tudo se resume, né, na qualidade fluídica boa ou má. E, de repente, a gente achou que só o anjo de guarda sem qualidade fluídica resolvia tudo. E caímos num grande erro, num grande engano, né? Porque o anjo de guarda, ele depende da atmosfera positiva para ter uma atuação maior. E eu que já ouvi pessoas dizendo que fazem oração para o anjo de guarda proteger eles antes de entrarem, antes de irem para o carnaval, e os anjos de guarda estão lá com eles. Uhum. E não é pessoa e não é pessoa sem conhecimento espiritual, não, viu? É pessoa que tem um conhecimento. Vê só, a questão do carnaval e assistência, o policial, ele recebe assistência, né? O bombeiro que está ali, a técnica de enfermagem, a médica, porque essas pessoas que estão ali, eles estão para prestar serviço de socorro. Os demais, eu digo uma coisa a você, pela experiência que eu tive como técnico de enfermagem aqui em Pernambuco, era interessante, porque quando anunciava que o galo da madrugada começou a sair, dentro de meia hora as enfermarias estavam lotadas, bloco cirúrgico também. Então, a condição fluídica de violência levava justamente a vários estados de perturbação que a gente via chegar no hospital da restauração, estupro, tudo isso. Aí eu pergunto a esses espíritas se dentro de um ambiente como esse, né, ele vai ter assistência. Então, quando na Bíblia fala, né, que nós não devemos nos envolver com as inferioridades humanas, então ele coloca o carnaval com inferioridade humana, né, como uma festa totalmente profana. E como nós receberemos ajuda naquele local se aquilo ali não se encontra na atmosfera positiva? Pode voltar o vídeo agora, viu, Francisco? Estamos aqui. Ok. Pronto. É melhor quando a gente vê o rosto. É melhor. Então vamos lá, continuando. Estão me vendo? Sim. Estamos sim. Sim. Esse sorriso maroto. Eu não estou vendo ninguém aqui, estou vendo assim, acabei de falar. Vamos lá. Tati, então você fez a pergunta número 3 sua, não foi isso? Não, fiz a 1. A 1? Ah, nossa, deixa eu voltar então. Nossa, então manda bala. Tem mais gente aí. Mas tem mais perguntas, tem mais gente. Pode fazer aí, gente.
Faça a minha dois? Acho que a próxima... Pode fazer. Acho que faça dois. Tá, É. aí depois do Samla. Tá. Então, assim, o que eu quero falar aqui, se existe alguma pessoa que participa dessas reuniões, obrigada, né? Ela não quer estar ali. Como fica a sua situação espiritual? É interessante que algumas pessoas dizem, olha, eu não quero estar ali, mas mais culpa tem aquele que levou, né? Ele tem muito mais culpa. Agora, achar que essa pessoa está protegida é a mesma coisa de eu falar o seguinte, né? Olha, Tati, eu vou para a chuva, mas eu não vou me molhar. Eu vou me molhar sim, entendeu? Porque a condição energética, claro, vai prejudicar aquela pessoa. Então, nós temos que aprender a dizer não para o negativo e dizer sim para o positivo. Nós não podemos agradar a todos, né? Então, existe um grande problema que, às vezes, as pessoas ela querem agradar o mundo e termina se perdendo, né? Então, se temos um posicionamento firme de não aceitar, o processo de evolução acontece no nosso espírito. Uhum. Eu não escrevi aí, mas aqui na minha questão eu tinha colocado exemplo. O marido obriga a mulher a participar, entendeu? E a Agora, mulher participa pelo marido. Será que essa pessoa tem amor próprio? Então, a submissão sexual nesse sentido é um processo de fraqueza também da esposa, né? Porque quem ama vai proteger, né? Não vai compartilhar sexo com a esposa que ama, né? Uhum. Eu acho que até foi uma das questões que a doutora Cristina fala na aula. Que ela fala alguma coisa assim, que quem ama não participa disso, né? Não deixa. Eu acho que a doutora Cristina fala isso mesmo. Numa das questões, se eu não me engano. Sim. Então tá, tem mais. Vamos lá, Sandra? A minha está mais relacionada no final aí do estudo, mas vamos lá. O câncer eletromagnético degenerativo, ver se eu entendi bem, né, no texto, ele tem a cura com a quimioterapia, mas quando esse espírito ele reencarna, ele vem novamente com câncer, porém kármico? É isso mesmo? Eu também tinha dúvida. Nesse caso, vamos dizer, o câncer eletromagnético, ele tem cura. Só que se de repente, né, ele vai errar do mesmo ponto de vista, então o que era um câncer eletromagnético vai se transformar no câncer kármico. Quer dizer, ele teve o câncer eletromagnético como advertência das viciações dele. Mas se ele, na próxima reencarnação, ele continua com o mesmo vício, aí não tem cura, né? Então ele vem com câncer kármico. Era a minha segunda pergunta também. E daí, então, se ele tiver uma reforma moral, ele não vai passar por esse câncer, ou vai ser uma doença mais leve em alguma parte do corpo. Ele não vai ter o câncer se ele não fizer isso e ter uma reforma moral, ele acaba se livrando de ter esse segundo câncer, né? É isso? Provavelmente sim. Agora, isso depende da reforma moral dele, né? Porque a justiça divina não castiga nenhum dos seus filhos. Nós é que procuramos os nossos próprios castigos. E depois não queremos assumir a nossa responsabilidade. O grande problema está aí. Então, quando a gente observa, eu tive um paciente aqui de 9 anos de idade que ele tinha câncer nos ossos, né? E desencarnou. Mas quando nós fomos olhar a ficha dele no mundo espiritual, ele era alcoólatra em vidas passadas. Então, esse ato do alcoolismo, ele repetiu por diversas vezes. Ele repetiu tanto que a doença surgiu prematura, com 9 anos de idade, e ele não conseguiu sobreviver. Que pena. Por isso as crianças, né, às vezes tão novas terem câncer, né?
Não, explica, porque isso Bem, está associado a vícios repetitivos, entendeu? Então, se esse vício não existe, a gente também não tem essa doença. Mas é a sequência que, em cada reencarnação, a gente começa muito cedo. Então, no caso, uma pessoa que fumou durante 80 anos, então isso quer dizer que ela vai ter câncer de pulmão com 10 anos de idade na próxima reencarnação. Porque o acúmulo, né, de nicotina que ficou no perispírito é muito grande. Então, ele não vai conseguir chegar a 30 anos para deter esse câncer. Então, por isso que a gente percebe que, às vezes, uma criança com 10 anos de idade tem câncer de pulmão. Aí, mas como? Então, quando você vai estudar o processo reencarnatório, fumou durante 80 anos. Então, não deu tempo desse perispírito se limpar. Pegando o gancho nessa pergunta, seu Vandir, Sim. e quando a criança, tipo o que aconteceu com a Vi, né, com a filha da Samela, que ela consegue se curar, né? Teve um problema já criança e ela conseguiu a cura. Pode ser que assim, ela já tenha se libertado desse karma, que ela tenha se, né, passado o que ela veio para passar, assim, e já se livrou da dívida, assim, nesse caso? Dentro do projeto reencarnatório dela, provavelmente, né, essa doença ia surgir. Mas não ia surgir como punição, ia surgir como correção. Então, por isso que existe processo reencarnatório que o espírito ele não vai ser punido. Existiu essa falha de viciação, mas ele terá uma nova oportunidade. Para a gente entender a grandeza de Deus, né? Deus não é punição, Deus é amor. Então, essa correção ela teve já na infância. Agora, ela tem que segurar isso na fase adulta, entendeu? Se na fase adulta houver qualquer desequilíbrio para a viciação, todo esse processo ele volta. Sim. quando o senhor fala que vocês olham a ficha, né, do reencarnatória, por exemplo, como o senhor viu aí, né, desse menino tal, que ele era fumante em outras vidas e repetiu o erro por muitas encarnações. Vocês falam, é falado isso para o paciente? Não. Uma mãe não Não, está né? preparada para ouvir isso, né? E a gente sabe que a criança não vai resistir. Ela vai desencarnar. Sabe disso? Ah, tá. Porque não existe célula de defesa para manter a vida, né? E o perispírito está muito comprometido. Então, por isso que a gente não promete. Mas também a gente não fala o que a gente viu, porque é um choque muito grande e uma mãe não está preparada para ouvir isso, né? Isso é verdade. Não fala nem para trabalhador, viu, Samara? Porque eu estou esperando a minha até hoje. Às vezes não pode saber. Às vezes é melhor nem saber, É melhor nem saber, viu? É melhor nem verdade. saber. Melhor nem saber mesmo, viu? O negócio é sério. É melhor não saber. Não, a gente Deixa lá, deixa lá. Vamos. A ignorância às vezes é uma bênção. Sim? A próxima acho que é da Cíntia, a pergunta. É a minha? É que eu não estou olhando, gente, o bate-papo, desculpa. Seu Vandir, não sei se eu poderia fazer essa pergunta, mas me veio, assim, desde ontem, né? Igual esses atores, né, de filmes que a gente vê, ou de atores de novelas, né? Quer dizer, eles fazem aquelas cenas, né? Mas não chegam a praticar. Eles também têm, isso também, como fala, interfere nos plexos genésicos? Interfere Ou sim não? no plexo genético. E como interfere? Os espíritos superiores falam que as energias mais complicadas, que nós não temos domínio sobre elas, são as energias sexuais da alma. Então, essas energias, elas vão ter que se depurar com o tempo. Mas, em reencarnações, que nós iremos enfrentar muito materializado, nós poderemos ter problemas e ter queda. Então, por isso que eles dizem o seguinte, o plexo genésico,
ele é um plexo independente dos outros plexos, mas que dentro do processo reencarnatório e o nosso espírito muito materializado, nós não temos domínio sobre ele ainda. Na medida que o espírito vai se purificando, o plexo genésico acompanha também essa evolução. Na medida que esse espírito é materializado, então tenha certeza que esse espírito necessita mais de sexo do que aquele que é mais evoluído. Nossa, então esses atores, né, vão ter muito, muito pela frente ainda, né? Muitos problemas pela frente. Uhum. Obrigada, seu Vandir. Aí posso fazer a segunda pergunta, Francisco? Pode? Posso, Tati? Pode. Então, seu Vandir, há algum tempo atrás, uma amiga, né, ela conversou comigo, ela disse assim, que na relação dela com o marido, quando ela tinha, às vezes, assim, vinha na mente dela a fisionomia, né, de espíritos trevosos, que muitas vezes ela queria parar, mas devido, né, ao marido tudo, mas ela só vinha à mente, mas ela ficava assustada, mas ela não parava, né? Ela perguntou para mim, o que pode significar isso, né? Só que eu não soube responder, né? Eu falei, não sei, né, o que pode ser, né? No caso dela, ela frequentava essas regiões inferiores. Então, ela trazia na memória todas essas imagens. Por outro lado, também, poderia ser que o marido, na hora da relação sexual, tivesse essa projeção de negatividade. Ou ele ou ela frequentava essas regiões. É por isso que, nesse momento aí, a sensibilidade de memória aumentava. Por quê? Eu vi um caso aqui há 10 anos atrás, foi interessante, de uma jovem de 25 anos, e ela era viciada em filme pornô, né? E ela começou a passar mal mesmo. E ela não entendia por que ela estava na frente de um computador e, de repente, vinha essa sensação que alguém estava ali dentro do quarto, alguém queria ter relação com ela, então ela não entendia e praticamente não era espírita, né? E eu lembro que a doutora Cristina explicou para ela que aquele vídeo que ela estava vendo fazia uma sintonia com região inferior. Então, essa sintonia estava no pensamento dela, não estava no computador. E quando ela entrava nesses filmes, ela, como uma médium sensitivo, entrava em comunicação com as regiões inferiores e de lá esses espíritos invadiam esse quarto onde ela estava com o computador. Foi muito interessante essa nossa pesquisa. Nossa. Nossa, meu. Obrigada, seu Vandir. Você quer retornar? Desculpa. Vai lá, Lili. Não, só queria falar também rapidinho. Eu tenho uma amiga que ela é também bem sensitiva e ela falou que em várias vezes numa relação sexual ela sentia como se tivesse muita gente dentro do quarto dela olhando, sabe? Ela sentia como se estivesse muito exposta. Eu não soube também explicar, mas eu achei que talvez os dois sendo sensitivos, esses espíritos estavam ali assim sugando as energias, que nem alcoólicos, né? Não sei. Alguém era desequilibrado sexualmente, porque os espíritos superiores explicam que o recinto de um quarto de um casal, ele é protegido, entendeu? E nenhuma entidade desequilibrada vai invadir aquele local. A não ser que haja um desequilíbrio sexual da alma, claro que essa proteção não existe. Mas nenhum espírito ele vai ousar entrar dentro de um quarto para assistir uma relação sexual. Isso no mundo espiritual é uma falta gravíssima e a justiça divina não permite. Agora, se existe ali uma sintonia negativa entre o casal, aí já não se pode fazer nada, né? Porque é interessante quando a gente vai para esse assunto, algumas pessoas dizem assim, mas doutora, me diga uma coisa, em todo canto tem espírito? Depende, todo canto tem espírito não, peraí. Porque uma fez uma pergunta dizendo o seguinte, e quando eu vou tomar banho, ele está me vendo? A minha pessoa, epa, assim não pode. Existe regra e ordem no mundo espiritual. Nenhum espírito pode estar invadindo seu banheiro, não é assim não. Entendeu? Não é permitido. Agora, se essa atmosfera, né, era uma atmosfera de um motel, de um prostíbulo, aí
a condição é diferente. É diferente porque ali entra diversos casais que saem. A condição fluídica ali não foi preparada para um casal, mas diversos passaram por ali com equilíbrio ou desequilíbrio. Então, essa segurança num hotel ou num motel, entendeu? Ela não é eficaz. Mas na sua residência, esses espíritos não podem invadir, não. Obrigada. Vou fazer a minha aqui. Na parte que fala sobre as etapas de influências espirituais, essa etapa, ela pode ser quebrada se houver algum apelo de alguém, alguma oração para que esse ato não aconteça? Eu queria saber a etapa. As etapas de influências espirituais que fala no texto, que assim, na hora que eles sintoniam, eles têm a sintonia, né, se juntam para haver o ato, aí acontece a nuvem negra, então eles estão entrando. Aí fala dessas etapas de influências espirituais. Deixa eu só pegar o texto aqui, que eu estou sem o texto escrito na mão. Mas deixa eu ver só o que... Aqui, ó, quando nós vemos essa atmosfera fluídica do sexo em grupo, percebemos que nessa sintonia existem etapas de influências espirituais. O que nós chamamos de etapas de influências espirituais neste ambiente é que a partir do momento em que aquelas pessoas estão se reunindo, o pensamento delas aciona regiões inferiores. Porque nós temos aí uma aglomeração, né? Então, para você impedir uma invasão é praticamente impossível, porque se tem ali, né, 5 casais, então você tem uma potencialidade fluídica negativa bem maior do que positiva. Então não tem como você vetar nenhuma etapa aí, já que os pensamentos e aglomerações estão se preparando para esse ato. Ah, tá. Obrigada, Sandra. Eu não estava achando aqui. Obrigadão. Obrigada, Silvante. Realmente. Porque aí eu coloquei o exemplo assim, se uma mãe sabe que vai acontecer isso, uma esposa, sabe? Querer apelar a Deus para que não aconteça. No caso da esposa que não participa, né? Mas que o marido foi lá com a amiga, então esse plexo genésico dele é uma carga energética muito pesada. E ele vai passar isso para a esposa. Porque energia não se detém, você não consegue deter energia. E mesmo que ela não saiba, infelizmente ela vai sofrer essa contaminação. Sim. Seu Valdir, posso levantar uma questão que me veio à cabeça agora? Nas crianças que sofrem pedofilia, no caso, né? Algumas são até levadas a fazer esses atos em grupos, né? Às vezes com pessoas de inúmeras, até de religiosos, né? Que a gente já escutou falar. Como fica essa situação com essas crianças? Olha, Obviamente que eles não estão participando porque querem, né? Para a justiça divina, isso é um crime gravíssimo, né? Contra a infância, né? Eles consideram um crime gravíssimo. Porque quem responde aí pelo ato, né? É o ser adulto, não é a criança de forma nenhuma. Essa criança está sendo subjugada, humilhada, escravizada, entendeu? Ela é a vítima de uma pessoa totalmente perturbada e inferiorizada, né? Então, por isso que a pedofilia no mundo espiritual é um dos piores atos praticados com o ser humano, né? Vamos lá, Tati. A outra pergunta da Tati também. Então, aí falando sobre a hipófise, que fala que quando acontece esse ato, a hipófise
semimaterial, ela é afetada, né? E causa impotência. Fora a impotência, há outros problemas que essa pessoa pode adquirir? Pode, porque o grande problema, principalmente com relação à prostituição, no caso do homem, o maior índice de câncer de pênis no mundo, né, atualmente é muito grave. Por quê? Vem várias questões relativas a isso. A contaminação do plexo genético. Então, se o homem ele vai ter relação com a garota de programa, ali existe energias degenerativas de outros homens que estavam com câncer de próstata. E ele vai pegar, né? Então, ele pegando, o que acontece, né? Então, essas energias vão afetar a próstata dele e provavelmente ele vai ter câncer de próstata. Então, se ele tem relação com aquela garota de programa e ela tem diversos parceiros, e de repente há um processo de vampirização do plexo do homem quando tem relação com ela, ele pode ter 20 anos, mas ele tem uma impotência que ele não vai voltar a ser mais a pessoa que ele era antes. Então, isso quer dizer que vai ser irreversível. Porque a vampirização que acontece ali pode justamente estacionar o plexo. Sim. E esses homens andam na linha, viu? O negócio é sério. Nós terminamos com as perguntas que estão aqui na lista. Alguém tem mais alguma dúvida ou algum pensamento que veio aí? Eu tenho, só que aí, depois que eu fiz as perguntas de acordo com o contexto, e depois a doutora Cristina responde uma similar à minha pergunta. Mas eu vou perguntar para o seu Vandir, que às vezes para nos reforçar. Se alguém engravida numa situação dessa, aí eu coloquei um exemplo que tem muito no Brasil de baile funk. A gente sabe que acontece muita orgia, né, nos bailes. Qual o merecimento desse espírito que vai reencarnar? Que vem através... Pode vir com problema relacionado a esses atos? Eu até, a doutora Cristina responde uma pergunta bem similar a isso. Depende do grau de evolução do espírito, né? Então, se aquela mãe está no baile funk, droga, tudo isso, né? É muito raro ali ter um processo reencarnatório de um espírito evoluído. Por causa da qualidade moral da mãe. Então, se esse espírito ele tiver uma evolução, ele vem para educar a mãe, né? Mas também se ele não tiver, tenha certeza que a mãe vai dominá-lo e torná-lo até um traficante, um viciado em droga. Por isso que dentro do processo reencarnatório, a justiça divina tem muito cuidado. Porque se o espírito ele tem uma certa evolução, mas ele não é seguro ainda, né? Para você mandar ele, né? No meio desse, para educar uma pessoa dessa, eles não vão enviar. Então, eles só vão enviar se esse espírito ele tem uma segurança enorme e até nesse projeto aí de uma missão de educar uma mãe, educar uma família inteira. Se ele não tem quedas nessa área, mas se ele tem quedas, então isso é vetado. Então, vai um espírito de acordo com a qualidade da mãe. Sim. Com certeza, às vezes pode vir com problema também, né? Com problema também, Tati. Sim. Mas é difícil, assim, pelo pouco que eu sei, né, dessas, por exemplo, numa Cracolândia da vida, em São Paulo. Como que vai vir um espírito que possa ajudar de alguma forma nessas situações? Porque às vezes a mãe não consegue nem criar o filho. Não tem nem discernimento nem do que está fazendo, né? Isso. Por causa da droga, né?
É interessante que os espíritos superiores falam que a lei biológica está sob o controle humano hoje, né? Então, se está sob o controle humano, então você está numa Cracolândia, ali viciados em drogas, né? Com direito à reprodução, viciadas também. Então, existe uma falha muito grande na nossa lei de permitir isso, porque a lei biológica o homem controla. Então, isso quer dizer o seguinte, que a pessoa pode viver numa Cracolândia reproduzindo, então ela vai assumir essa lei de reprodução, cabia ao Estado controlar a lei de reprodução. Então, se alguém quer viver na Cracolândia, então, olha, você vai ser obrigado a fazer vasectomia, você não tem condição de trazer um ser humano. Então, isso é responsabilidade nossa, entendeu? E, no entanto, essa responsabilidade de governo e direitos humanos foge da realidade. E você termina tendo crianças ali sendo abortadas, crianças que nascem com convulsões, e depois disso tudo a gente quer culpar a justiça divina. Não. A lei biológica, ela deve ter controle, sim, pelos governos. E isso aí, infelizmente, não é feito. Eu tenho uma amiga que ela é da polícia e esses dias ela até mandou um vídeo, né, mostrando a Cracolândia e ela fez um comentário, falou, gente, infelizmente não vi nada que funcionasse aqui nesse lugar, nada, assim. A única coisa que deu um pouco de resultado é o policial chegar na pancada, né? Mas ali existe as questões de interesse. Você imagine, é como se você colocasse aquela área ali entregue às trevas, né? Porque a questão da droga está relacionada com espíritos trevosos, entidades hipnóticas perigosas, e que a qualquer momento ali na Cracolândia pode surgir também uma condição viral e bacteriana que pode levar milhões de pessoas à morte em São Paulo. Porque são corpos vulneráveis, que não comem, entendeu? Não dormem, sempre anestesiados pela droga. Então, é preciso que a gente olhe que na transição planetária que nós estamos vivenciando, muita coisa vai vir pela dor para a conscientização dos governantes, né? Tá. É só mais uma questão com relação a isso. Por exemplo, que eu conheço, né? Tem pessoas que vão, às vezes, em determinadas épocas do ano, levam comida, enfim, vão fazer alguma doação ali nesses lugares, né? Como que é energeticamente falando, por exemplo, pra gente, se a gente vai num lugar desse? Né? Você fala que é um lugar que tem espíritos trevosos, que tem muitas doenças. Como que é? Vê bem, Samuel, a gente teve uma experiência aqui há 3 anos atrás, de um centro espírita que fazia esse trabalho aqui na cidade de Recife, né, nas suas pontes, né? E a presidente do centro, ela resolveu vetar esse trabalho, porque ela achou um trabalho de alto risco. E, de repente, os membros dessa instituição vieram para cá, mais ou menos 15 pessoas, se queixar que a presidente tinha acabado com o trabalho, né? E foram conversar com a doutora Cristina. Então, a médica disse, olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. Se você vai lidar com pessoas que passam um mês sem tomar banho, e vocês não levam para ela, né, uma aula de higiene, então vocês estão levando comida, estão fazendo o quê? Também vocês não estão fazendo nada. Então, se vocês vão lidar com essas pessoas e não fala para elas que elas têm que trocar de roupas todo dia, o que é a comida? A comida não é nada. Então, vocês têm que trabalhar essas pessoas na higiene e na condição moral. E esse grupo não gostou, né? Uma parte ficou aqui e outra parte voltou para as pontes de Recife. O que foi que aconteceu? Um dos membros pegou uma superbactéria no pulmão, foi bater na UTI e quase que desencarna, né? E a família dele perguntou onde foi que ele pegou. A médica disse, olha, ele pegou por mendigo. Então,
é um ambiente que nós não temos condições de estar a higiene e a condição espiritual precária. Aí o médico bota na cabeça que ele tem que fazer caridade sem ter condições. Não tem condições. Porque observem que a caridade de Jesus, ela foi toda moral. Só existiu duas caridades de Jesus que foi assistencialista. A multiplicação dos peixes e dos pães. Somente, viu, pessoal? A partir daí, todo o evangelho dele é baseado na condição moral e na condição do desprendimento material. Então, para você reformar uma Cracolândia, você tinha que ser um espírito superior, para ter autoridade sobre eles. Agora, você não tem, mas, no entanto, você alimenta aquelas criaturas que estão ali, onde a responsabilidade é do governo. Para um espírito entrar no ambiente daquele é muito complicado. Foi outro caso que a gente viu aqui em Recife, de um diretor de presídio que chegou para a médica e queria fazer um trabalho dentro de um presídio aqui em Recife, né? E ele queria que a gente levasse os médios. E a doutora Cristina disse, olha, eu não vou fazer isso porque você trabalha com menores infratores, estupradores, você trabalha com toda espécie de gente. Eu vou botar grupo jovem ali dentro? Boto não. Se houver uma rebelião ali dentro, e uma jovem dessa foi estuprada, o processo vai em cima dos hospitais. Eu disse, não, doutora, mas eu quero que a senhora me ajude. A médica disse, olha, todo projeto que o senhor coloca dentro de presídio, o primeiro a acabar seu projeto é o governo. Ele disse, como é que a senhora sabe? Eu sei. O senhor é um homem que tem um bom coração, mas o sistema não ajuda. E como é que eu vou participar de um sistema desse? Eu posso tratar do senhor, mas pegar jovem para levar para o presídio, eu não levo, não. E sobre esse ponto, viu? Teve uma experiência que eu tive quando eu estava visitando lá a doutora Cristina, em que teve uma mãe, e ela... Uma mãe e uma filha que foram ser tratadas, né? A filha tinha uma mediunidade bem sensitiva muito alta, e ela que estava sofrendo um ataque. A doutora Cristina foi fazer uma avaliação, ela disse, olha, o problema não é com você. Aí ela disse, a senhora que é a mãe dela, deita aqui, por favor. E ela deitou, fez a avaliação na mãe e disse, olha, a senhora que está transmitindo isso aqui para sua filha. Que tipo de trabalho a senhora faz? Aí ela disse, olha, doutor, eu faço trabalho de assistencialismo na igreja. Ela disse, olha, você vai ter que parar esse trabalho de assistencialismo. Ah, mas por que, doutora? Porque você está atraindo pessoas que não querem que esse trabalho de assistencialismo aconteça, porque você está ajudando outras pessoas e essas pessoas têm essas entidades que não querem, está ali atacando, consequentemente está atacando sua filha. E o pior disso é que esses trabalhos, às vezes, é com viciado em droga. Tá entendendo? Então, essas entidades hipnóticas, ele faz o levantamento de sua família inteira. Isso é como se fosse uma máfia. Então, você entrou para resgatar o que estão ali, eles não deixam. E, às vezes, também, a sua condição espiritual não permite esse trabalho. Você não foi designado pela justiça divina para fazer isso. E tem muita gente que quer fazer, né? Então, de repente, isso virou para cima dessa mãe. E quando virou para cima dela, a entidade viu que a mais frágil dentro de casa era a filha. Sendo a mais frágil, eles vão investir ali, olha. Então, por isso que tem trabalho que a gente tem que ter permissão da espiritualidade para fazer. Porque eles vão avaliar a nossa condição. Vai dizer, olha, é melhor você ficar na água com açúcar mesmo. Não vá para ali não, porque a sua condição não permite. Entendeu? Então, por isso que você tem que, para você entrar no trabalho desse, você primeiro tinha que ter, dentro do projeto reencarnatório, toda a segurança da espiritualidade em cobrir sua família, em cobrir seu marido, em cobrir seu filho. Mas quando isso não acontece, foi opção da pessoa. E muitas pessoas se prejudicam. Eu já vi muita gente se prejudicar. E a gente fala, olha, você vai ter que sair desse trabalho, você não tem estrutura para isso, entendeu? Então, por isso que Jesus dizia uma frase assim, né? Vai e não tornas a pecar. Então, você entra num trabalho com viciado em droga, ele não quer deixar a droga, mas ele quer a comida, mas ele não quer deixar a droga. Então, isso quer dizer que essas entidades vão se irritar, porque esses espíritos vão falar, olha, você quer investir nele, mas ele continua viciado. Então, isso termina virando para cima de você. Mas não seria como nós, por exemplo, né, de começar
começar os estudos e de certa forma acabam sofrendo alguns ataques, né? Lógico que a gente tem toda uma orientação, né, de vocês para passar por isso, mas o fazer o bem, né, que nem a gente está tentando fazer o bem, mas e se a gente desiste por causa desses ataques? Não seria... Pode. Doutor André Luiz, ele fala o seguinte, né? Fazer o bem para aqueles que não querem o bem é falta de caridade para consigo mesmo. Olha a frase dele. Entendeu? Então, fazer o bem para aqueles que querem o bem é você erguer multidões falidas. Mas a gente tira até pela missão de Moisés, né? Moisés tentou, de qualquer forma, libertar os hebreus, mas quando chegou no deserto, os hebreus queriam ser escravos. Você imagina essa condição, né? Então, imagina, né? E, de repente, Moisés com seus efeitos físicos, ele fazia de tudo, né? Até a água sair da pedra, ele fez, né? Então, quando Moisés diz que todo mundo tem que trabalhar pelo seu pão, começou a revolução em cima dele, né? Então, veja como é o ser humano, veja como ele é falho, né? E Moisés começou a entender que aquele povo, ele tinha que ser guiado por ele, mas ao mesmo tempo ele tinha que ter sua independência. Então, o que acontece muitas vezes na caridade é você colocar a pessoa que precisa subjugada aos seus favores. Aí a doutora Cristina diz assim, olha, eu sou a favor de um curso profissionalizante, eu sou a favor de dar um bom emprego àquela pessoa, mas se você leva o pão, ele se vicia. Então, fazer o bem é você todo dia observar se aquela pessoa está evoluindo ou se ela está se acomodando. Verdade. É isso mesmo. E até Jesus perguntava, né, se a pessoa queria ser curada, né? E quando ela era curada, ela dizia, vai, não peques mais. Porque ele não chegava ao Léo para uma pessoa que estava mal e dizia, deixa eu te curar. Não é? Não chegava não. Ele era muito ético, né? Ele era muito ético. Né? Ele muito ético, no silêncio dele. Ele observava, falava muito pouco. E o necessitado em busca da cura. E na ética dele, ele perguntava realmente se ele queria ser curado. E tem gente aí querendo curar todo mundo sem a pessoa querer ser curada. Imagina. Pois é. Eu tenho mais uma pergunta que me surge. Pois não, Tati. Aqui na frase que fala no texto aqui da revolta interior. Para todo desvio sexual, existe uma revolta interior não superada dentro da psicologia espiritual. Nós vemos isso quando vamos tratar diversos espíritos com desvio de sexualidade. Então, aí ela fala, nós vamos trabalhando até chegar, né, na revolta. Que revolta que é essa? Assim, até chegar na revolta que causou o desvio. É interessante que existe uma diversidade de problemas que levam ao desequilíbrio sexual, né? E a gente tem que investigar qual é a linha do desequilíbrio, o que aconteceu com aquela pessoa. É claro que não vamos conseguir isso dentro de um mês, às vezes isso dura de 6 meses a 1 ano, que aquela pessoa venha colocar isso para fora. Então, essa revolta pode ser um abuso, entendeu? Pode ser uma decepção amorosa que aquela pessoa sofreu e de repente ela queria o amor daquela outra, mas não teve e termina enveredando pelo caminho da prostituição. Então, a espiritualidade é muito cautelosa, né? Porque os espíritos, ele não condena o comportamento. Eles vão avaliar a condição daquela pessoa dentro da melhora que ela está pedindo, até tirar aquele paciente do quadro.